Ai, meu Deus. Ai, Claudinha. A semana passada a Claudinha me desafiou a vir aqui hoje falar com vocês. Eu estou super nervosa, mas eu estou para o desafio. Conversei muito com Deus e pedi orientação para trazer uma palavrinha para vocês agora, hoje, para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Primeiramente, tem gente nova aqui, tem gente que está vindo aqui pela primeira vez, então nós somos o Encontro da Paz, um grupo que começou lá no meio da pandemia, quando estava tudo fechado, né? A gente queria ter um encontro para apaziguar mesmo o coração. Então, eu conheci o grupo online, o grupo começou com a Claudinha e algumas pessoas de Minas, eu estou em São Paulo, e aí ele foi crescendo e a gente está aqui até hoje, graças a Deus. O grupo hoje ele é feito por todos vocês que estão aqui. Obrigada, Aguinaldo, por ter vindo, meu colega que eu chamei para vir aqui também. Então, hoje a gente tem o Ronan, a Claudinha, a minha mãe, Marielita, o Aguinaldo, o Vitor, a Maluzinha que vai falar, a Tati que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome de todo mundo aqui, porque vocês todos que estão aqui, são vocês que fazem esse encontro acontecer. O Fernando, o Henrique, que está aqui sempre com a gente também, a Fátima, a Ilka, a Isabela, a Bel, minha amiga também que está aqui sempre, a Júlia, a Lígia, Malu, a Maria Sueli, o Nicolas e o Vitor também, que está sempre aqui com a gente desde o começo. Então, esse grupo é feito por vocês, tá? Ele só acontece porque a gente está aqui reunido. Quando a gente começa o grupo, para a gente centrar, esquecer a vida lá fora, a gente tem uma pessoa muito especial que vem aqui fazer uma oração para a gente de começo, que é a Maluzinha. Ela chegou aqui, ela é tão pequenininha, ela já está uma mocinha, e ela continua toda semana fazendo a abertura do nosso encontro. Então, Malu, é você agora. Boa noite, gente. Agora eu vou pedir que vocês sentem em uma posição confortável, que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração, vão esvaziando a cabeça, tirando todos os pensamentos que você fez hoje no seu dia, todo o trabalho, toda a correria de acordar cedo, sair de casa. Deixe sua mente limpa para verdadeiramente receber e entender a palavra. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, toda angústia, toda raiva. Mais uma vez, inspira coisa boa, força, unção. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração que não agrada ao Senhor, todo medo, toda angústia. Mais uma vez, inspira coisa boa, confiança, fé. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração que tá impedindo o Senhor de fazer morada nele. Tudo de ruim que tá te impedindo de proclamar a palavra. Eu peço ao Senhor que o Espírito Santo se revele no meio de nós. Que tudo que Ele quer nos dizer, que toda mensagem que Ele quer nos passar, Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje. Do medo à confiança. Quando nós cremos no Senhor, nós vivemos por algo maior. Ou seja, nós vivemos por um propósito maior e por alguém maior. O medo é natural dos seres humanos, mas a confiança é o sobrenatural de Deus. E quando você crê que existe um lugar onde existe algo maior e melhor, todo medo se transforma em confiança. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que têm medo da morte, mas a partir do momento que você tem fé, esse medo muda da água para o vinho. Sabe por que existem centros de adoração ao Senhor? Eles só existem porque um dia alguém teve a confiança no Senhor que Ele ia realizar algo maior e melhor. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, diz assim: E Jesus disse-lhe:
Se tu poderes crer, tudo é possível do que crer. Mas não vai pensando que tudo que você tiver certeza que não for da vontade do Senhor vai acontecer. Porque tudo só é possível na vontade de Deus. Amém? Amém. Obrigada, Malu. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma microapresentação que eu fiz para ajudar a conduzir essa conversa. Eu quero que seja uma conversa, porque quero ouvir de vocês depois também. Acho que é uma troca para a gente aprender junto aqui também um pouquinho. E eu trouxe esse tema aqui do meio da confiança, porque esse ano foi um ano bem transformador para mim. Lá no começo do ano, eu viajei para Salvador para ficar com a minha família, e aí eu estava com muitos medos de sair na rua, essa história da violência é uma coisa muito forte, então eu ficava o tempo inteiro com medo, assustada e tal. Aí voltei de lá, no avião, o avião deu aquelas chacoalhadas que eu nunca tinha passado por isso, fiquei cheio de medo também. Aí voltei para casa, tive um episódio na minha casa até que eu chamei a polícia com medo. Depois eu cheia de medo de muita coisa, assim, na minha vida, tudo que eu falava era medo. Um dia eu conversando com uma amiga, ela falou, amiga, você tem que tirar essa palavra medo da sua vida, porque tudo que eu ia falar na minha frase tinha medo. Aí eu falei, não posso viver essa vida, preciso mudar a minha vida, eu não posso continuar desse jeito, eu tenho que me transformar de alguma forma. E aí, eu vou contar um pouquinho para você sobre a minha jornada aqui. Eu ainda tenho medos, né? Mas o medo, ele não me paralisa mais. O medo, eu vou buscando os antídotos para que eu consiga enfrentá-los, assim, digamos, né? Acho que o medo é sempre uma coisa presente, mas a gente precisa conseguir viver apesar do medo, a gente conseguir avançar na vida. E eu quero compartilhar com vocês aqui, essa é uma foto minha, agora, recentemente, em março, foi meu aniversário, fui com meu namorado, que está aqui no grupo também, o Fernando, a gente foi para a Amazônia, e chegando lá tinha um parque e uma escada gigante, assim, não me lembro, acho que dava 10 andares para você subir de escada, uma escadaria enorme. Só que a vista era linda, eu queria ver essa vista aí. E a vista só podia ser vista se eu conseguisse subir lá, não tinha elevador, não tinha outra forma de chegar lá. E aí, eu confiei, né, segurando nele, aquele meu medo de altura, sem querer ir, acho que eu não vou e tal. Consegui subir, e aqui eu estava rindo de nervoso, porque para encostar num lugar desse aí, para mim, era um grande desafio. Eu não conseguia. Recentemente também eu mudei para um apartamento que ele é cheio de vidro, e minhas amigas que estão aqui também sabem disso, que eu não conseguia chegar perto da janela, então eu coloquei rede no apartamento inteiro, apesar de não ter criança, apesar de que era só uma aflição para me sentir mais segura, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que, com essa história cheia de medos, eu tive que procurar sair dessa situação, porque eu me paralisava. Imagina eu não poder ver essa vista aqui, né, tão bonita, que eu queria ver. Fui lá para ver a Amazônia e chegar num lugar desse e não consegui ter essa visão aí, podendo subir, tendo condições físicas para subir até esse lugar. Então, isso aí já é uma fase um medo que eu consegui vencer, né? Nesse período aí também, eu estava no momento de quaresma, e a gente estava aqui a gente começou a quaresma aqui no grupo, a gente fez umas orações às 3 da manhã. E esse período da quaresma foi super importante para mim, porque até na primeira semana de oração, nos primeiros dias, a gente fez 2 ciclos, um dia eu pedi uma oração por uma intenção, e a Dani até trouxe uma palavra que era, Vaninha, eu acho que você está com medo. E essa palavra dela, do medo, reforçou ainda mais o que eu precisava lutar contra. Então, aqui sou eu, cheia de medos, enfrentando ansiedade, incerteza constante, insegura, questionando o tempo todo as minhas decisões que eu tomava. Frustrada porque muita coisa não dava certo, porque eu não saía do lugar. E aí eu cheguei realmente no limite, e precisava transformar, né? Eu acho que essa aqui está meio errado, fora do lugar, mas assim, a sombra do medo, ela é feita por uma insegurança profunda, onde eu questionava constantemente as minhas decisões e capacidades,
vivendo um ciclo de dúvida que me paralisava. E muita gente fala assim, nossa, você parece tão corajosa o tempo todo, você fala as coisas, como é que você fala das suas decisões, como é que esse medo está aí dentro de você, não parece que é você. E isso também é parte do tentativa de controle excessivo, né? De tentar o tempo todo, eu preciso estar segura, eu preciso estar segura. Quanto mais tentando segura eu estava, mais ansiedade eu tinha. Então, esse era um ciclo que eu vivi por bastante tempo. E nesse momento que eu estava com mais medo, com maior vulnerabilidade, eu descobri que o medo não era meu inimigo, mas um convite para encontrar uma força maior que eu mesma. Tem um vídeo aqui que eu trouxe com um exemplo para dividir. Esse é um vídeo antigo do Chaplin, né? Mas é para exemplificar que quando ele estava lá, de olhos vendados, patinando perto do precipício, ele não estava vendo nada, ele não tinha medo nenhum. A partir do momento que ele começa a ver, enxergar, pensar no que está em volta, aí que o medo vem, né? Então, como a gente também às vezes se limita pelo que a gente consegue ver, eu achei um exemplo bacana aqui de trazer. E o medo é um grito da alma, né? A definição de medo é a reação natural a ameaças. Então, a gente muitas vezes se paralisa para se proteger mesmo, né? Então, geralmente a gente está ali com aquele medo escondido, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, porque se eu me expor a alguma coisa, eu vou ter medo e eu quero me proteger, quero evitar que alguma coisa aconteça, quero evitar que alguém fale de mim, quero evitar me expor a algum acidente, a alguma pessoa, mas a gente às vezes pode deixar de viver. E os impactos na nossa vida sobre isso é realmente limitações e ansiedade. Mas a outra oportunidade da gente ver isso é abrir a porta para a gente, para a fé, né? Para a gente ter fé. Então, para mim, foi assim, o medo, um grito da alma pedindo por transformação. E o medo e a esperança, né? O que é o medo? Ele tem paralisia, ele traz paralisia, ele impede o nosso crescimento, ele traz limitações, então restringe as nossas possibilidades, ele traz ansiedade, que rouba a nossa paz interior. E o que é esperança? A esperança traz transformação, promove mudança positiva, traz liberdade para abrir novos caminhos para a gente e traz paz e serenidade para a alma. E a fé é o ponto, é a ponte entre o medo e a esperança. Então, a gente nunca vai viver sem medo, a gente nunca vai viver, a gente precisa viver com esperança. E para a gente conectar esses dois pontinhos, a gente precisa ter fé. E aí, na minha jornada, eu acho que ficou sem visibilidade aqui, mas eu vou ler para vocês. Esse versículo aqui, de Isaías 41:10, fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra de justiça. E aqui eu não sei por que ele corta. Deixa eu ver se ele vai mostrar agora. Nesse versículo, ele traz 5 promessas de Deus. Não temas, proteção divina, né? Que ele está com você o tempo todo, você não tem o que temer. Eu sou contigo, é porque Deus está presente com você o tempo todo. Eu sou teu Deus,
Eu sou a autoridade suprema, confia em mim. Eu te fortaleço, eu trago força interior para você. E eu te sustento, é um apoio que é eterno. Então, esse versículo, para mim, ele é muito forte, porque ele traz tudo isso e tudo que a gente precisa para vencer esses medos. Eu não sei por que ele está cortando meus slides, então eu vou fazer assim, tá? E aí, o encontro com a fé. E aqui foi a minha jornada, tá? O que eu fiz para que eu conseguisse me desenvolver nessa fé. Eu queria que ele funcionasse aqui, mas não vai funcionar. Então, primeiro que eu falei para vocês aqui, da oração intencional, que isso tudo começou lá quando a gente começou a fazer as orações às 3 da manhã. Por que essa oração é importante? Porque a gente se desliga de todas as coisas, ninguém vai te interromper. É aquele momento que está só você e Deus ali focado completamente na oração. E seu encontro, sua entrega é muito maior. Eu achava que isso tudo era besteira até eu fazer, tá? Até eu participar disso daí. Então, essa oração intencional é buscando propósito, com propósito e sinceridade, estabelecendo um diálogo constante e profundo. Isso também veio com o meu dia a dia, trazendo essa oração para o meu dia a dia, fazendo devocional, fazendo leitura da Bíblia diariamente, para realmente fazer essa conexão com Deus. Autorresponsabilidade. Assumir responsabilidade pelas minhas reações, escolhas, sem culpar circunstâncias externas. Então, eu hoje tenho olhado para todas as situações que eu tenho vivido com como que eu faço para reagir. O que essa situação está dizendo para mim, ao invés de eu pensar, ai, coitado de mim, ai, tudo está errado na minha vida. Então, quando você age com autorresponsabilidade, você escolhe olhar para a situação e como você vai reagir a ela. A automotivação. Você encontrar força interior para buscar seu propósito, né? Para transcender essas dificuldades que você está passando no momento. Então, já que a dificuldade é inevitável, como que eu vou colocar um objetivo mais lá na frente para seguir com essas, para superar essas dificuldades? E também o salto de fé. O salto de fé, para mim, era assim, uma coisa que antigamente eu não conseguia entender. Eu já escutei assim, algumas podcasts, empresários e tal, falando, não, porque eu fui lá e dei um salto de fé. E eu falava, nunca senti isso, o que é esse salto de fé, né? Como é que vai assim? E aí, depois que eu comecei a ter os meus encontros com Deus com mais frequência, a me aproximar, criar intimidade, eu consigo entender o que são os saltos de fé. Eu consigo entender o que eu estou fazendo de ouvir as vontades de Deus na minha vida, ouvir, buscar significados para tudo que eu estou fazendo e acreditar, porque muitas vezes a gente não tem certeza de nada, e também lidar com essa certeza de uma forma, incerteza, de uma forma mais divertida, né, que certeza a gente não tem de nada mesmo. Então, quando esses pilares todos se unem, a transformação, ela é inevitável, tá? Isso é um testemunho próprio da minha vida. Então, a fé não é um escudo mágico que impede os problemas, mas sim nos capacita a atravessar esses problemas que a gente vive na nossa vida. E aí, eu também, agora há pouco, eu vi um vídeo que eu falei, pô, eu vou trazer aqui para dividir com o grupo. Aninha, não tá saindo som, não. Peraí, vocês não estão ouvindo? Não. Não acredito. Eu vou fazer o... peraí que eu vou colocar ele de onde ele veio, então. É porque o microfone do computador está desativado, parece. Não, tá ativado. Vocês estão me ouvindo?
Apareceu Vânia São José, que está apresentando. Aí apareceu que o som está desativado, o microfone Vê se do. agora vocês escutam, que eu estou colocando direto do Instagram, que eu baixei do Instagram para tentar colocar aqui, ver se dá para ouvir agora. É que você não está apresentando de outro Não. dispositivo, não? Pode falar, desculpa? Será que você não está apresentando de outro dispositivo? Não, deixa eu Às tentar. vezes, na hora que bota para apresentar, tem que botar compartilhar som. Ah, é? Nunca vi isso. Peraí, rapidinho. Bom, pelo menos tem umas plataformas que são assim, no Zoom, no Teams, uma coisa assim. Poxa, tem outro vídeo também. No outro, vocês ouviram um áudio? Não? Não. Músicas. Ah, legal, nem vídeo. Nem nada, vocês escutam. E descompartilha a tela e compartilha de novo, às vezes, vendo se tem essa opção. Pode ser, peraí. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou compartilhar a tela toda. Deixa eu ver se agora vai. Peraí. Vocês estão vendo minha tela? E agora vocês me falam se estão ouvindo? Não tô, não. Eu tô vendo sua tela, mas não tô te ouvindo, Vaninha. Então, eu não sei por que não vai. Que horror. Nunca vi isso. É que o microfone aqui em cima aparece desativado. Na hora Aí que fala, Vânia São José, o Na hora- microfone está desativado. Na apresentação. Na hora que eu estou apresentando. Sim, Deixa eu ver aqui uma coisinha. Tá aqui, ó. Também o áudio da tab que eu estou apresentando. Ele está falando, mas eu não sei por quê. E eu acabei fechando a apresentação. Será que eu vou voltar lá? Logo eu, da tecnologia. Deixa eu tentar voltar. Mas o que ele fala ali, basicamente, no vídeo, é que o caminho do autoconhecimento, ele pode ser simplesmente quando você pega um livro, um caderno para você escrever seus pensamentos. E quando você escreve seus pensamentos, você simplesmente se afasta dele. E os pensamentos, eles são como nuvens que passam. E você é o céu, você não é nuvem. Imagina você, que é céu, se sentindo tão pequenininho sendo nuvem. É basicamente isso que ele fala, de a gente de a gente trazer os pensamentos, tratar os pensamentos e as situações de uma forma mais de passageiro, né? Que aquilo ali vai passar. E se a gente é tão grande quanto um céu, por que a gente vai se apegar com aquele momento que está passando? Esse é o ensinamento desse vídeo, mas uma pena que eu não sei como é que eu compartilho áudio. Bom, vamos para a próxima. E aí também ele está cortando minha... Isso que dá, não testa antes. Você bota o vídeo no grupo depois. Eu mando, ótimo, ótima ideia. E aí, eu trouxe aqui também as 5 travas emocionais que a gente tem e antídotos para a gente desfazer essas travas. A primeira trava, que é a base de tudo aqui, é o controle do ego. A gente fica sempre o tempo todo, eu tenho que fazer, eu vou resolver, a gente não pede ajuda, a gente não quer, a gente quer resolver tudo por nós mesmos. E aqui, nessa parte do controle do ego, o antídoto para ele é a humildade e dependência de Deus. Então, quando a gente vira para Deus e fala, olha, eu preciso de você, eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais o que fazer aqui, eu não sei mais conduzir essa situação. Eu tenho até uma história interessante para contar para vocês. Recentemente, eu me mudei e eu precisava sair do meu apartamento, que eu estava há 20 anos já, o apartamento, e precisava achar um outro apartamento para ir. Teve um dia até que eu compartilhei com a Claudinha, que eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou me mudar, não consigo, não estou achando apartamento, não consigo pagar, não tenho documentação, um monte de coisa assim que eu precisava para fazer essa mudança e nada dava certo. E aí, eu lembro que um dia eu estava bem desesperada, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso de uma coisa sua, reze por mim, porque eu preciso achar esse lugar que eu vou morar. E para mim,
ter um lugar onde eu moro é uma coisa muito importante. Então, eu falei, reza por mim. Teve um dia também que eu estava desesperada, peguei minha santinha assim, falei, e era tudo Nossa Senhora e Irmã Dulce, eu falei com elas, ó, vocês aí não são tudo apegada com Jesus? Vão lá falar com ele que eu preciso de um apartamento novo. Eu não sei para onde que eu vou, mas eu preciso que seja logo. E falei com elas bem assim, e chorando. Aí, consegui um apartamento, não deu certo. Aí eu entrei em pânico de novo. Aí teve um dia que eu deitei assim no chão de casa do outro apartamento e fiz assim, olha, eu não tenho mais o que fazer. Eu quero pedir a espiritualidade, Deus, por favor, encontre esse apartamento e eu quero que seja um lugar bem iluminado, porque eu não aguento mais olhar apartamento que está todo escuro. Eu não quero morar num lugar escuro. Eu quero morar num lugar que seja bem iluminado. Eu levantei e sentei no computador. E eu achei esse apartamento. Eu mandei uma mensagem para o cara. Menos de meia hora ele me respondeu. Em menos de uma hora eu estava visitando e fechei o contrato com ele. Aí, recentemente, chegou uma amiga minha, aqui, a Bel até, que está aqui no grupo, ela falou assim, como que você achou o apartamento? Eu falei, eu não sei. Eu deitei no chão, eu fiz a oração. Que site? Eu não sei que site foi. Eu não sei onde foi. Eu não sei. Que não me pergunte, não fui eu que achei, entendeu? Foi a oração que eu fiz para pedir a Deus para fazer isso. Então, esse é o momento que eu falei, eu já procurei, fiquei dias e dias e dias procurando, não acho nada que dá certo, não acho nada em lugar que eu goste. Eu não quero morar longe daqui, que eu já moro aqui há muito tempo, eu gosto do bairro. Eu coloquei alguns pedidos de coisas que eu queria, assim, no apartamento, mas não era... falei, tá, eu estou disposta a ir para outro lugar. E tudo que aconteceu foi, tipo, muito perfeito. Eu não podia estar morando num lugar melhor hoje, sabe? Então, assim, foi exatamente nesse momento de entrega, porque eu não conseguiria estar aqui agora nessa casa se não fosse essa oração. Antifragilidade. Aprender com as quedas e levantar mais forte. A gente sempre vai ter problemas, mas como que a gente consegue se recuperar deles, levantar mais forte e conseguir construir mesmo essa antifragilidade que vai ajudar a gente em outras situações. A automotivação é aquilo que eu estava falando do propósito que transcende o sucesso na Terra, né? Porque quando você pensa... E aqui, assim, a trava é a automotivação. Não tenho automotivação, eu não consigo levantar da cama porque eu não quero, eu não consigo, nada dá certo na minha vida. E o antídoto você tem um propósito, que é seu propósito espiritual. Ainda hoje eu estava lendo um livro que se chama Uma Vida com Propósitos. Esse aqui eu estou lendo. Ele é tipo um devocional diário. Por 40 dias você lê ele. E o de hoje era exatamente sobre isso, porque eu acredito muito no que esse livro fala, que é sobre nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. Então, se o meu propósito é espiritual, eu não tenho que ficar me preocupando pela situação que eu estou vivendo aqui agora, que é momentânea, né, da carne. Então, pensar sobre esse propósito é importante, também me leva a não me estressar com um monte de coisa que está acontecendo ao meu redor. A autorresponsabilidade é uma das travas. E aí, a gente também assumir nossa parte e buscar a correção. Para mim, nesse caso, eu não quero mais viver com medo. Eu não quero mais viver pensando que tudo vai dar certo. Eu não quero mais viver, tipo, por exemplo, eu não saí do outro apartamento em 20 anos. Porque eu tinha medo, entendeu? Então, assim, eu quis buscar uma mudança na minha vida. Então, a gente é responsável por buscar também as nossas mudanças, sabe? E autoconfiança é uma trava, e a gente busca essa autoconfiança dando lugar à confiança em Deus. Aí eu também tenho outro vídeo aqui, mas eu não sei se vai funcionar. Eu acho que não, pelo que vocês falaram. Vocês me avisam se vai? Não. Então, ela fala a mesma coisa, que ela fez uma coisa recentemente, que é bastante para a personalidade que ela tem. Não sei se vocês conhecem essa mulher, ela tem um perfil que chama Parece Terapia. Ela tem tipo um podcast que ela posta lá no Instagram, acho que tem no YouTube também, ela posta cortes no Instagram, e ela fala assim, para mim a personalidade é bastantão, que é entender
que eu posso contar, o Vitor falou que segue ela aqui, eu posso contar com Deus na hora que as coisas chegam no limite, que eu não sou mais responsável por tudo, sabe? Assim, é tirar a carga, é colocar que alguém pode te ajudar, e esse alguém está ali do seu lado o tempo todo, só esperando que você chame para te ajudar. Eu mando no grupo, Vitor. A gente às vezes não conta com isso, às vezes a gente acredita, não, eu não vou pedir, não. E a gente às vezes entrega segurando ainda, sabe? Tipo, ó, eu vou te entregar esse problema aqui, mas deixa eu controlar aqui, deixa eu olhar como é que vai ser. E a gente não deixa as coisas acontecerem. Na semana passada, até no grupo de teatro que eu estou fazendo, eu falei sobre o flow, né? Que a gente se entregar e, assim, a gente entender que a gente já está pronto para fazer uma coisa, que a gente se prepara para fazer, a gente faz a nossa parte, mas tem um momento que é o momento do artista, o momento da pessoa que está lá no mundo dos esportes, que ela só entrega ao fluxo na hora que ela está lá. Então, assim, é um momento também que a gente tem que entregar para Deus, que a gente faz a nossa parte, a gente vai tentar construir, mas tem coisa que a gente não vai controlar. E quando a gente entrega, a gente pode ter surpresas muito melhores do que a gente planejou, sabe? Eu vou passar aqui depois. Ele agora está travando. Tá. E, como eu já falei aqui, sobre a oração, que é um diálogo que fortalece. Assim como a gente, quando constrói relação de amizade, relacionamento, relação com família, a gente precisa criar intimidade, a gente não vai, no primeiro dia, sair contando tudo para a pessoa que a gente conheceu, a gente vai desenvolvendo aquela intimidade, até a gente criar essa confiança. E por que com Deus é diferente? Por que com Deus... Como é que você vai construir intimidade com Deus se você não está chamando a presença dele todos os dias e conhecendo ele na sua vida? Então, essa oração que fortalece, ela vem de um diálogo íntimo, que é uma conversa com Deus, e uma comunicação pessoal e profunda com o Criador, que é só você e Deus. Refúgio seguro que você vai encontrar quando você tem isso. Então, paz para suas tempestades, abrigo para momentos de dificuldade. E também confiar nessa bússola divina, né, que é a direção e sabedoria para você pedir quando você precisa. Quando a gente também estava no grupo de oração lá, da madrugada, teve um momento que a Amandinha falou assim, que eu fiz um pedido, e ela falava assim, dá sabedoria, Senhor, capacita. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, porque eu sabia que não era coisa minha, assim, sozinha, que eu não ia ter essa sabedoria, essa capacitação para fazer o que eu precisava sozinha, entende? Então, também é a gente encontrar essa bússola na hora que a gente cria essa fortaleza na oração com Deus. Eu também estou com um corte aqui, que tem uma frase aqui embaixo, que eu nem lembro qual que é. A oração feita com o coração grato e confiante não apenas nos conecta com Deus, mas também nos traz a sua paz. Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses, o quê? 4, de 6 a 7. 6 e 7, né? E aí também nessa oração é um alimento para a nossa alma, né? Uma nutrição espiritual para o nosso crescimento. E aí, quais são as coisinhas assim que a gente pode trazer para a nossa vida para fazer essa conexão mais próxima? Uma é a Bíblia. Então, outro dia também escutei um cara que ele falou assim, ó, um dia, ele falou, um pai de santo me deu essa orientação. Todos os dias você vai ler a Bíblia, de quando começar, no Novo Testamento. Começa num pretinho e termina quando acabar aquele pretinho. Foi a orientação que ele deu pro cara. E aí ele falou, quando chegar no Apocalipse, você não lê, você volta para Mateus de novo. E eu comecei a fazer isso também, todo dia lendo um pedacinho. E ele falava assim, ó, se você se identificou com aquele capítulo ali que estava ali, com aquele versículo, reflita sobre ele. Se você não se identificou, esquece, o dia seguinte você volta para o próximo. E assim você vai conhecendo mais da vida de Jesus. Então, se não for vou pegar o Novo Testamento que eu estou falando, porque para mim é mais fácil quando eu vejo a vida de Jesus, mas tem muita coisa boa também na Bíblia toda, né? Mas essa relação de encontro com a Bíblia mesmo é uma relação que é muito importante para a gente ter a revelação viva, né? A palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A ambiência.
Eu já senti muitas vezes na minha vida que as músicas que eu escutava me levavam para caminhos que eu não queria. E isso sobre qualquer coisa, tá? Conteúdo que não me agrega, enfim. Então, ambiência é um ambiente que te edifica. Esse ambiente não precisa só ser o da sua casa e das pessoas que estão próximas de você. É tudo que você se relaciona, que você tem contato da hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, você está buscando conteúdos que faz você crescer realmente? Você está buscando estar perto de pessoas que te inspiram? Você está buscando, mesmo que você não conheça a pessoa, você ler um livro? Um livro é uma forma de você acessar a mente de outras pessoas através do conteúdo dela que você nunca iria trocar com essa pessoa naquele dia, né? Assim, ter a oportunidade de sentar numa mesa, tomar um café, você tem muita informação dentro de um livro que sai realmente da cabeça de uma pessoa. Então, acho que, já passando por essa parte de pessoas aqui, pessoas que te inspiram, que te guiam, pessoas com quem você anda, o que você assiste, o que você está se conectando, isso é muito importante, assim, para você trazer alimento para a sua alma. E cultivar o hábito espiritual é um investimento precioso com retornos eternos. Também quero dividir com vocês aqui 2 livros que foram importantes na minha jornada. Esse aqui é o Você Pode Realizar Seus Próprios Milagres. Ele fala essencialmente sobre medo, tá? Tipo, remova o medo da sua vida e você vai fazer milagre na sua vida. O milagre vai acontecer. E o outro que chama Mais Esperto que o Diabo, que é um livro de uma conversa com o diabo. E ele conta quais são as artimanhas que ele usa para derrubar o ser humano. É maravilhoso esse livro, eu procuro ler ele com muita frequência, assim, sempre que eu posso. E para finalizar, tem uma oração aqui que eu queria dividir com vocês. Eu botei uma música aqui, mas como não está funcionando música, acho que não vai funcionar também aqui no slide. Então, me contem aí se toca. Aninha, a música, É uma música, só tá ouvindo não. às vezes alguém coloca para você a música aí, não? Precisa não. Não tem não, né? Não tem música. Mas assim, eu fiz uma oração para vencer os medos. E eu quero convidar vocês para rezar essa oração também, para você levar para o seu dia. Mas foi uma oração que eu adaptei, uma oração que me ajuda muito dias, os meus próprios medos. E ela falou assim: Pai, eu venho aqui hoje, coração apertado, com medo de se explicar. Oi? A voz tá picando, tá sumindo. E agora, foi? Foi, começa de novo, por favor. Pai, eu venho aqui hoje do jeitinho que eu estou, com o coração apertado, com medos que eu nem sei explicar, mas com a certeza de que o Senhor me ouve. Me acolhe, Deus, fica comigo nesse lugar escuro da alma e me mostra que eu não estou só. Me lembra que o Senhor cuida de mim, até quando eu duvido. Tira de mim o que pesa, o que paralisa, o que machuca, e enche meu peito de coragem, da tua paz e do teu espírito. Eu não quero andar pelos meus sentimentos, quero caminhar pela tua voz. Eu sou tua, me guia, me guarda e me ensina a confiar de novo. Porque é todo dia que a gente volta e o medo volta também. Então é para a gente recomeçar. Amém. E por último, mas não menos importante, esse também é um versículo que eu guardo comigo, porque ele fala muita coisa. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu vou com você por onde você andar. Então, eu também reforço todos os dias isso na minha vida. Obrigada, isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês também consigam vencer os medos de vocês. Acho que ninguém está livre dos medos. Como a minha jornada foi super difícil e ainda é uma jornada, né, que continua. Acho que foi legal eu dividir com vocês. Obrigada por vocês estarem aqui, tá? Eu mando as orações e a oração e os nomes dos livros também, com certeza. Acho que acabou. Alguém quer falar alguma coisa? O Vitor escreveu alguma coisa aqui, né? Tem uma pessoa que colocou um tema forte, mandou esse livro Mais Perto que o Diabo em PDF no grupo. Eu não sei quem foi, Vitor, não me lembro desse dia.
Alguém quer compartilhar alguma coisa da sua vida? Se sentiu tocado? Se já teve algum medo vencido? Se tem alguma técnica? Eu amei a conversa. Gostei muito. Você muitas vezes não puxou a mim, não, porque eu não sou muito medrosa assim. Eu confio muito em Deus. Quando eu saio sozinha, eu faço como um moço que fez uma palestra aí um dia, que ele falou que ele toma Jesus pela mão e sai caminhando pelo caminho. Aí eu fiz isso. Às vezes eu vou assim, meio distraída, e depois me eu estou solteira na mão de Jesus. Só me segura aqui, Jesus. Porque o Senhor está indo comigo até o fim, vai me segurar e eu volto. Eu confio tanto nessas coisas que eu não tenho medo de. Eu não sei porque eu nunca mais viajei de avião. Mas eu não sei agora se eu vou ter medo, mas eu não tive medo de viajar de avião. E também Jesus falou assim, eu não me lembro agora o capítulo, sem mim nada podereis fazer. Então eu sempre falo isso para a Júlia, minha neta, ela fica preocupada com a coisa, eu disse, não solte da mão de Jesus, fale com ele, porque ele disse que sem ele nada vai acontecer, nada você vai conseguir fazer se não estiver na presença dele. E é assim. Amei, minha filha, a conversa, parabéns, Deus te abençoe. Obrigada, mama. Eu cresci com muita sorte numa família cheia de fé em volta. Acho que a gente nunca vai perder isso, né? No fim das coisas, apesar das fraquezas que acontecem, podem acontecer no nosso dia. Alguém mais quer compartilhar? Ronan, você quer? Ei, boa noite para todos. Boa noite. Eu sempre venho aqui, né, desde a minha primeira participação, eu comentei que assim, parece que uma voz vem no meu ouvido e diz assim, fala alguma coisa, porque esse encontro nosso aqui é tão rico, né, os compartilhamentos aqui e a presença de todos, é um momento tão especial, que eu estou ficando mais à vontade para poder falar um pouquinho. Seu testemunho foi tão bonito e você caprichou tanto assim na sua organização, na forma de apresentar tudo. Teve um momento que você falou sobre a questão espiritual, né? Quando a gente acessa mais a nossa dimensão espiritual, as coisas terrenas vão fluindo de uma maneira mais agradável, né? De uma forma que a gente consegue passar, né? Atravessar por essas questões que todo mundo vive, né? Em algum momento da vida, né? Seja questão de saúde, uma questão profissional, né? E essa questão do medo, né? Que a gente precisa trabalhar também. Às vezes são coisas que a gente traz de outras vidas, né? Do espírito, inclusive, eu acredito nisso também. A gente vem para essa vida para poder trabalhar essas nossas fraquezas, né? Vamos dizer assim, e descobrir que através dessa conexão com Deus, com a espiritualidade, que a gente consegue administrar melhor, encontrar a força que a gente precisa para poder seguir. Inclusive, compartilhando, como você fez aí, ajudando outras pessoas que estão passando por esse momento também, né, a entender que o seu caminho é o caminho que nos coloca nessa condição dessa fé inabalável, que faz com que a gente não tenha dúvida nenhuma mais, não desconfie jamais que a nossa escolha maior, mais importante nessa vida, essa conexão, ou a reconexão, né? Quando a gente afasta da fonte da vida, a gente fica vulnerável a essas questões todas, né? De medo, insegurança, né? Falta de fé e tudo mais, né? Então, seu testemunho veio dar essa força para que a gente mude os nossos hábitos, a gente não fez ainda, né? Mude os nossos hábitos, desde do cuidado com o corpo, que é o nosso tempo sagrado, até a dimensão espiritual, que é essa conexão com a alma que a gente precisa fazer, né, com o divino, né? E, então, só tenho a agradecer mais uma vez o nosso encontro, o seu testemunho, né, que é uma bênção em nossas vidas, né? Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigada, Rona, por ter se pronunciado, porque eu senti a mesma coisa que você quando eu tive aqui as primeiras vezes, de que o que eu puder contribuir, eu contribuo, né? Eu nunca parei para fazer uma apresentação aqui ou conduzir um encontro, mas eu sempre achei que se eu puder falar alguma coisa, seria, sei lá, contribuir para a troca mesmo, né? Como eu falei com vocês no começo, eu queria trazer mais essa oportunidade de troca aqui, do que eu falar só da minha experiência, do que é certo, do que é errado. Não tem isso, né? Assim, é o que eu encontrei na minha jornada que eu quis trazer para compartilhar com vocês. Talvez outras pessoas aqui também tenham encontrado e possa compartilhar e ser rico, né? Com algumas outras coisas que outras pessoas vão fazendo aqui também. Então, eu cheguei aqui também, eu moro em São Paulo, eu nunca encontrei a Claudinha ao vivo, por exemplo, e a gente se fala toda semana. Por eu falar aqui, eu fui me oferecendo para, deixa eu arranjar um palestrante também para palestrar aqui. Gente, agora eu descobri uma forma de colocar agora o grupo para gravar, então vou colocar aqui e compartilhar no YouTube. Agora eu vou fazer os convites. Então, eu fui me oferecendo para fazer as coisas aqui, entende? E esse grupo, ele é aberto para todo mundo que quiser fazer isso aqui, não tem... porque eu faço, ou porque outra faz, não. Hoje mesmo eu falei com a Dani, ela colocou a filha dela para fazer, colocar as músicas aqui, hoje ela não ia poder fazer, mas sempre a gente vai compartilhando aqui, quem quiser participar, quem quiser trazer palestrante, quem quiser contribuir com qualquer coisa aqui, sempre é bem-vindo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Contribuir aqui rapidinho, Vânia, parabéns aí pela forma que você conduziu, realmente foi bem tocante e me fez refletir, porque eu sempre fui uma pessoa que tinha muito medo, inclusive o medo muitas das vezes me paralisava, inclusive no mercado de trabalho, quando tinha que estar em uma reunião, me posicionar, mas tem uma coisa e tem um ponto que me chamou muita atenção, que Deus foi falando comigo, que o medo ele tira a sua potência, né? Ele tira seu brilho, ele tira sua coragem, e isso só foi mudando na minha vida a partir do momento que eu falo que eu tenho intercessoras assim na minha vida, né? Quando eu fui pedindo minha mãe, meu pai, a minha tia, as minhas irmãs para orarem pela minha vida, e isso foi me posicionando assim a ter coragem, porque o medo ele tira toda a sua potência. Então eu digo hoje que tudo que eu faço, eu sempre coloco Deus na frente, assim, qualquer situação que eu viva, qualquer dificuldade, porque ele vem, o medo ele vem, né, em alguns momentos, a gente não tá 100% curado, em alguns momentos ele vem ali nos paralisando, mas eu falo que quando a gente coloca Deus, a transformação ela é gigante, então me tocou muito. Ai, que bom, e com certeza, para mim o caminho também é esse, não tem outro, assim. Fala, Isabela. A Isabela levantou a mão, quer falar? Ou foi sem querer? Não sei. Alguém mais quer falar alguma coisa? Compartilhar? Oi, gente, desculpa. Oi. Boa noite. Vânia, né? Primeiro eu gostaria de te agradecer, né, pela palavra, né, pela reflexão que você trouxe para a gente hoje. Eu achei, assim, muito importante. Acho que cada semana, né, que eu participo do grupo, eu me identifico, né, com alguma parte, assim, da fala e eu trago isso, né, para minha vida, né, não só para refletir, né, no momento, mas para continuar refletindo, né, ao longo da semana. Faz muita diferença, assim. E eu não sei qual música você iria colocar, mas me veio uma música que eu andei escutando muito nos últimos tempos, assim, uma música gospel que chama É Tudo Sobre Você. E aí eu acho que fez, assim, total sentido com essa música que eu andei, sabe, escutando nas últimas semanas, né? Porque, assim, nem a vida, né, de Jesus, que é nosso Salvador, foi uma vida fácil, né? Ele passou por muitas tribulações, né? Teve muito sofrimento, né?
E aí, às vezes, eu acho que a gente fica esperando, né, que a nossa vida seja um mar de rosas, né? E não é assim. Então, essa música fala que muitas vezes a tempestade é você, né? O vento forte é você, entendeu? Então, eu acho assim que tem tudo a ver e nada acontece por acaso, né? Todo mundo passa por momentos difíceis, mas acho que tudo, né, traz um aprendizado, tem um sentido, né? Nenhuma folha cai de uma árvore, né, sem ser pelo consentimento de Deus. Então, tem coisas que a gente tem que passar mesmo, né, pela vida, e a gente tem que ser forte, tem que ser corajoso e tem que pegar em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. Então, acho que foi muito importante a sua fala essa semana para mim, então eu gostaria de te agradecer. Ai, que bom, fico feliz. Essa música realmente ela é uma música bem poderosa. Eu gosto muito dessa música. Obrigada por compartilhar. Alguém mais quer compartilhar? Cadê minhas amigas? Tati, Bel, Fernando? Estou aqui, amiga, sem poder falar muita coisa por causa do dente. Verdade. Mas, bom, ser próximo, eu te acompanho, realmente você me inspira muito, assim, na sua fé, e nas coisas que você faz, como você fala. Eu fico tentando remoer minha cabeça aqui para ver como é que eu consigo também me mexer e atuar mais na minha fé, sabe? Você sabe como é que é para mim. Você vai conseguir, com certeza. E melhoras. E Fernando? Então, adorei a apresentação que você fez, foi muito legal. E tenho uma certa dificuldade em falar em público, então acho que eu não sou acostumado, né? Enfim, mas adorei. Acho que a gente sempre conversa bastante sobre isso, né? As vezes que a gente sempre fala, a gente fala sobre crescimento, sobre se entender. E você me inspira muito, me aproximando de Deus a cada vez mais. Então, adorei a apresentação e é isso, continue assim. Obrigada. Esse é meu namorado. Ele é muito tímido. Ô, Fernando, faltou falar te amo nessa semana dos namorados. É verdade, Então, é verdade. aqui nesse livro do Uma Jornada com Propósitos, eu comprei para mim, né? Só que eu falei para ele, aqui no começo tem, não dá para ver direito. Aqui tem uma carta assim que fala assim: meu compromisso. Com a ajuda de Deus, comprometo me empenhar os próximos 42 dias para descobrir o propósito de Deus na minha vida. Aí tem seu nome e tem o nome do seu companheiro e a assinatura como chama? Do autor. Aí eu falei, eu não vou colocar o nome do meu companheiro, que ele não está fazendo, meu namorado. Aí eu falei para ele, não, eu vou querer fazer. Então, todo dia eu faço, mando a foto para ele fazer, porque a gente mora longe, a gente mora em cidades distantes. Então, eu mando para ele está fazendo. Que bom, meu bem. Bom, gente, estou muito feliz em poder estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que Deus abençoe muito a vida de vocês. E que vocês estejam sempre aqui juntos com a gente. Aguinaldo, obrigada por ter vindo a primeira vez aqui. Foi muito importante para mim essa primeira troca com vocês aqui. Espero que Deus continue me abençoando com a palavra para que eu possa trazer cada vez mais. Muito obrigada. A gente sempre reza o Pai Nosso no final. Quem quer rezar hoje? Eu posso rezar. Então, vamos lá. E, bom, eu não falei nada antes, mas eu adorei também. Acho que, né, não vou ficar aqui repetindo o que todo mundo falou, mas parabéns. Me deu alguns cliques aqui também de algumas coisas que eu vou fazer para sair também. Eu não tenho tanto essa questão do medo como você, mas eu estou numa fase de muita preocupação. Então, eu acho que você deu dicas muito boas aí que eu vou colocar no meu dia a dia para ir melhorando também. E parabéns. Fico feliz. Vânia, parabéns. Eu estava com um problema para desativar o microfone, por isso que eu não falei antes. Achei muito bacana a sua iniciativa, parabéns mesmo.
muita coisa bacana de se ouvir, de refletir. Vou te confidencializar que, tipo, o lance de você ouvir as músicas te leva para um lugar diferente. Isso para mim foi um tapa na cara, assim, porque eu realmente estou nessa vibe de ouvir algumas músicas meio pesadas e realmente faz todo sentido. Obrigado pelas palavras, parabéns, achei muito bacana. Obrigada por você, por ter vindo, e volte mais vezes. Valeu, brigadão. Eu também quero agradecer por esse grupo existir. Eu acredito que tenha transformado a vida de muita gente. Parabéns pelo grupo, parabéns pela minha filha linda que está aí. Eu te amo, meu amor. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe a todos. Amém, amém, amém. Quem quer rezar o Pai Nosso hoje? Amém. Eu posso rezar. Então, ótimo. Vai, Bel. Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém, amém. Gente, ótima semana para vocês, abençoada. E vocês sabem onde me encontrar no grupo, se quiserem falar alguma coisa. Um beijo grande. Boa noite. Segunda 10. Boa noite.